Galera, a dinâmica para a prova dos tais elementos fundamentais, ela vai funcionar dessa maneira que eu acredito que muitos já viram. Na teoria, nós vamos aqui recordar os principais aspectos. Nós temos aqui, ó, a receita, a despesa. Nós temos aqui embaixo a receita pública, a despesa pública. São coisas diferentes, lembra? E mais, a despesa pública pode ser orçamentária, extra-orçamentária, desculpe, a receita pública, assim como a despesa pública pode ser orçamentária e extra-orçamentária. Combinado? Vamos lembrar logo de cara um aspecto importante. Receita e despesa, lembra? É o tal do enfoque patrimonial, também chamado de enfoque contábil. Já receita pública e despesa pública orçamentária e extra-orçamentária é o famoso enfoque orçamentário. Lembra? Primeira informação importante. O enfoque orçamentário, ele é muito usado pela contabilidade, desculpa, o enfoque patrimonial, ele é muito usado pela contabilidade geral. O enfoque orçamentário, ele é bem usado em AFO. E aí vem o ponto. Quando a gente pega a parte de contabilidade pública, por exemplo, aí é bom destacar que a contabilidade pública vai observar tanto o enfoque patrimonial quanto o enfoque orçamentário. Lembrando que antes da convergência internacional, a ênfase da contabilidade pública era no enfoque orçamentário. Após a convergência, em especial o ano de 2018, ela deu ênfase ao enfoque patrimonial. Combinado? Legal. Só que não acabou aí. A primeira coisa agora que vale a pena lembrar é que isso tudo tem alguns outros nomes correlatos, ou seja, nomes que podem ser usados em substituição. Vamos começar. A receita vai poder ser chamada, vou até colocar aqui em preto para poder facilitar. A receita, pessoal, vai poder ser chamado de quê? Receita patrimonial, lembra disso? VPA, que é variação patrimonial aumentativa, vai poder ser chamado de resultado aumentativo, lembra disso? Vai poder ser chamado de resultado ativo. E outros nomes, esses são os principais. Tudo bem? Despesa. Vai poder ser chamado de despesa ou despesa patrimonial, né? Vai poder ser chamado de VPD, variação patrimonial diminutiva. Vai poder ser chamado de RD, resultado diminutivo. Vai poder ser chamado de resultado passivo, lembra? Agora, não confunda resultado passivo com passivo, porque passivo é conta do patrimônio, né? Tudo bem. Agora aqui embaixo, vamos lá. Receita pública orçamentária e extra-orçamentária. Lembra? A receita pública extra-orçamentária, ela costuma ser chamada de ingresso. Pronto. Agora, por outro lado, se você chegar na prova e o cara falar ingresso orçamentário, ele está falando da receita pública orçamentária. E aí você tem que tomar um cuidado na prova, porque às vezes ele fala ingresso orçamentário, mas coloca o orçamentário, o adjetivo separado, mais longe do ingresso. E aí a pessoa às vezes não percebe, mas você vai perceber. Só que agora tem um detalhe importante. Vou até colocar em vermelho de tão importante. Por vezes o cara fala receita pública no singular e ele está falando da receita pública orçamentária. Porque ele está usando a abordagem stricto sensu, lembra? E aí vem logo de cara uma informação importante. Lógico que vai depender do texto e do contexto, mas perceba, receitas públicas, receita pública. Viu aí a diferença? E isso às vezes é usado até no contexto, então tem que ficar ligado. Agora, não quer dizer que necessariamente, quando o cara fala receita pública no singular, ele esteja necessariamente falando da receita pública no sentido estrito. Pode até acontecer dele falar a receita pública no singular e está falando das duas. Mas aí você vai ter que analisar a questão no texto e no contexto. Porque, como eu disse, a tendência é que quando ele fala no singular, ele está falando da receita pública orçamentária, no sentido estrito.
Quando ele fala no plural, a tendência é que ele esteja falando das duas, orçamentária e extra-orçamentária ao mesmo tempo. Ok? A gente já viu isso lá na aula básica, mas estamos recordando aqui. Agora vamos lá. Despesa pública, orçamentária e extra-orçamentária. A despesa pública extra-orçamentária pode ser chamada de dispêndio. Às vezes, alguns autores chamam de desembolso. Lembra? Agora, se você chega na prova e o cara fala dispêndio orçamentário, por motivos óbvios, ele está falando da despesa pública orçamentária. Valeu? Ele estaria falando dessas duas aqui. Só que é exatamente aí que vem a parada. Primeiro que às vezes ele fala o orçamentário longe do dispêndio, e aí você tem que ficar ligado. Segundo e mais importante, vou colocar em vermelho, é que às vezes o cara fala despesa pública no singular, e ele está se referindo apenas a essa aqui, ó, a despesa pública orçamentária. Ok? Eu não vou mostrar porque vai perder tempo, mas vou lembrar de uma questão famosa que eu já fiz com vocês, não só em direito administrativo, como fiz aqui também na aula passada. Você lembra aquela famosa questão que o cara falou assim, vamos lembrar, pode haver despesas públicas sem prévio empenho? E aí o gabarito deu certo, porque a despesa pública extra-orçamentária não precisa de prévio empenho. Lembra disso? E tem na mesma linha, só que com uma abordagem diferente, aquela que colocou assim, vamos lá, o empenho é etapa obrigatória, lembra? Das despesas públicas. E aí colocou no plural. E deu errado, por quê? Porque na despesa pública orçamentária, ela não é obrigatória. Aí teve gente que falou, poxa, eu vou entrar com recurso. Pessoal, entrar com recurso você sempre pode. Só que a chance de ganhar reduz porque o cara disse claro, no plural, despesas públicas. E aí, como regra, no contexto, ele estava se referindo às duas ao mesmo tempo. Lembra disso? Legalzão. Então, matamos isso aqui. Os nomes correlatos das despesas públicas orçamentária e extra-orçamentária. Agora, vem a hora do quê? Da definição de cada coisa dessa. Esse início é importante também, né? Então vamos lá. Como é que é mesmo a parada da definição? Vamos começar, então, pela definição de receita. Simplesmente receita. Também chamado de receita patrimonial, né? Receita é aquilo que aumenta o PL, patrimônio líquido. Errei, né? Porque tem uma exceção. Lembra lá? Que a gente vai colocar um asterisco aqui. O que é a exceção mesmo? Quem lembra? O aporte dos proprietários. Ele aumenta o PL, mas não é uma receita. Lembra? Pronto. Exemplo, a integralização do capital social. Agora, bora. Falando rapidamente sobre despesa, simplesmente despesa, ou despesa patrimonial. Qual é a definição? Despesa é aquilo que reduz, lembra? O patrimônio líquido. Mas aí também tem uma exceção. Lembra lá? A distribuição aos proprietários. Exemplo, distribuição de dividendos. Porque diminui o PL, mas não necessariamente será o quê? Uma despesa. Combinado até aí? Tudo isso já visto na aula básica. Então, dessa maneira, até agora, a gente viu os nomes correlatos de receita e despesa patrimonial e as definições de receita e despesa patrimonial como recordação. Bem tranquilo até aí, né? Bora. Só que agora vem a parte do quê? Agora vem a parte das receitas e das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Combinado? Tranquilão? Vamos lá? Bem tranquilo também, né, pessoal? Não tem erro, mas tem que ficar ligado. Então, vamos embora. Vamos começar pelas receitas públicas orçamentárias e extra-orçamentárias. Bom, vamos ver se a parada rola. O que é uma receita pública? É um ingresso de numerário, ou seja, a entrada de dinheiro.
Só que agora, de novo, entrou dinheiro e ele pertence ao setor público, nós estamos diante de uma receita pública orçamentária, também chamada de ingresso orçamentário, também chamado de receita pública no sentido estrito. Agora, entrou o dinheiro, e aí vem a parada, e ele não pertence ao setor público, lembra que a gente falou isso na aula passada? Então, nós estamos diante de uma receita pública extra-orçamentária. Pronto. Tranquilão. Primeira informação importante, vamos logo de cara lembrar. Aqui também tem exceção, porque é possível que a gente tenha uma receita pública e ela não seja uma entrada de dinheiro. Você viu que eu fiz uma besteira aí, mudou a configuração da letra, né, pessoal? Mas Deus é pai, vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Tranquilo? Só que agora começa a parada, pessoal. Vamos lá. Como é que pode uma receita pública entrar o dinheiro e pertencer ou não pertencer ao setor público? Bom, a primeira coisa, e isso é importante para a prova, é que vai pertencer ao setor público quando a entrada do numerário for permanente. Isso é extremamente importante. Porque quando a entrada do numerário for temporária, significa que a entrada não pertence ao setor público. Combinado? Pronto. Só que aí a gente tem outras maneiras de falar sobre isso. Vamos lembrar? A outra maneira é essa aqui. Se o examinador falar cofres públicos, a tendência é que ele esteja falando de entrada de um numerário temporário. Calma. Agora, se o examinador falar que houve ingresso do numerário no patrimônio público, a tendência é que ele esteja falando que esse ingresso é permanente e que então é uma receita orçamentária. Só que o próprio MCASP, quando dá definições, ele fala cofres públicos para os dois. E aí então você tem que tomar cuidado agora. Por quê? Entrada de numerário permanente nos cofres públicos, receita orçamentária. Entrada de numerário temporária nos cofres públicos, receita extra-orçamentária. Lembra disso? E a mesma coisa vale para patrimônio público. Porque se ele falar patrimônio público, entrada no patrimônio público, dando a ideia que é permanente, ele estará falando de uma receita orçamentária. Agora, se ele falar entrada de numerário no patrimônio público e em algum momento do texto der a ideia que é temporário, ele estará falando da receita pública extra-orçamentária. Caiu até na prova do TCDF, tem uma galera que errou porque não prestou atenção nessas definições. Tá de boa até agora? Vamos lá, vamos prosseguir. Feito esse comentário, aí agora vale a pena a gente falar rapidinho sobre o quê? A despesa pública orçamentária e extra-orçamentária, que está aqui embaixo, ó. Acompanha comigo aqui, ó, nessa parte de baixo. Aí, galera, tranquilão para a gente matar as definições. Vamos lá? Como é que rola mesmo o paranauê de uma despesa pública? Despesa pública é um dispêndio, é um desembolso. Agora, como regra, o desembolso de uma despesa pública, de uma receita pública orçamentária, é uma despesa pública orçamentária. É essa a definição. Agora, por outro lado, o desembolso de uma receita pública extra-orçamentária, ou seja, a devolução desse dinheiro, costuma ser uma despesa pública extra-orçamentária. Lembra disso? Só que aí tem que tomar cuidado, por quê? Que a gente vai ver depois, mas já adianto. Isso tem exceção. Porque lembra, eu posso ter uma despesa pública extra-orçamentária fazendo um desembolso de uma receita pública orçamentária para pagar, resta a pagar. Fechou? Tranquilo até agora? Bom, esses aqui são os tais elementos fundamentais. Que ele tem um